Olá, seja bem-vindo. Você acaba de chegar no Estação Educação para a aula de Educação Física do 8º ano, professor Marcelão Silva. Você sabia que existe uma competição onde as pessoas ficam sob o cavalo e fica controlando ele, fica saltando, às vezes tem que ser muito rápido com o cavalo e essas pessoas têm que ter domínio sobre ele? E você sabia que essa competição é uma modalidade esportiva onde o Brasil tem representantes? Hoje, na nossa aula, a gente vai estar falando um pouco sobre essa modalidade esportiva que tem o nome de hipismo. Então, o hipismo é uma modalidade esportiva onde uma pessoa fica sobre o cavalo e precisa controlá-lo, domá-lo. Precisa ter uma sintonia entre o cavalo e o cavaleiro. Esses dois componentes vão possibilitar que toda a competição se desenrole. Por exemplo, saltar. O cavaleiro ele precisa ter uma sintonia com o cavalo para fazer o salto bem e rápido, não simplesmente saltar. Então a gente vai estar vendo um pouquinho da característica do hipismo e vamos ver como que esse hipismo ele pode acontecer e quais são os tipos de competições que existem de hipismo no Brasil e no mundo. A amizade entre o homem e o cavalo remonta aos princípios da civilização. Quando o animal começou a ser usado como meio de locomoção, conduzindo os soldados nas guerras, participando das famosas caçadas à Inglaterra, o cavalo sempre foi presença obrigatória e bem amada na vida do homem. Hoje, raramente ele puxa um arado, foi substituído pelo automóvel e cavalgar transformou-se em um esporte, o hipismo, praticado por homens, mulheres e crianças. O desenvolvimento da atividade ocorreu no século XX, com a criação das primeiras pistas com obstáculos exclusivamente para a prática de saltos. O esporte tem como linha básica para um bom resultado a integração entre o conjunto cavaleiro-cavalo. E com o passar do tempo, o comportamento do cavaleiro foi mudando, buscando facilitar o trabalho do animal. Inicialmente, o montador ficava com o corpo na vertical, forçando seu equilíbrio nas rédeas e no estribo. Então vocês vejam que essa integração entre o cavalo e o cavaleiro são primordiais para um bom desenvolvimento de uma competição de hipismo. Por quê? Porque se, por exemplo, o cavaleiro ele não conhecer o cavalo que ele tem e quais são as potencialidades daquele cavalo, ele não vai conseguir executar determinados movimentos que são obrigatórios em uma competição de hipismo. Por isso que essa necessidade de um conhecer o outro. Então há uma sintonia, uma integração entre eles dois para poder serem bem-sucedidos naquela competição. E vocês vejam que o cavalo hoje, ele deixou de ser simplesmente uma máquina onde eles tinham que, por exemplo, carregar as pessoas, eles tinham que, por exemplo, ser utilizados para estar fazendo o transporte de cargas e hoje eles servem como um momento de lazer também. O hipismo é praticado por algumas pessoas como um momento de lazer, simplesmente cavalgar, fazer alguns saltos, conhecer, ter amigos. O hipismo também pode ser utilizado dessa maneira. Não é o nosso objetivo aqui, nosso objetivo é apresentar a modalidade esportiva hipismo. Então é necessário que, primeira coisa, a sintonia e integração entre cavaleiro e cavalo, para que tenha um bom desempenho nas competições. No final do século XIX, o italiano Federico Caprilli decidiu deixar a cabeça e o pescoço da montaria livres, sem alterar o equilíbrio do cavalo no instante do salto. Atualmente, os cavaleiros mantêm o corpo inclinado para frente, acompanhando a direção do animal na transposição do obstáculo. Então vocês vejam que houve o que? Uma transição. Lá nos primórdios do hipismo, as pessoas cavalgavam e mantinham seus corpos eretos. Mas então o que acontece? Quando você tem o seu corpo reto em cima do cavalo, o que vai acontecer? Vem um vento contrário a partir do momento que você anda para frente. Esse vento contrário, ele vai fazer com que o cavalo faça muito mais força para poder estar se deslocando, assim como você também vai ter que fazer muito esforço, muita força para manter o seu corpo naquela posição. Então, lá na frente, com a evolução do próprio esporte, as pessoas viram que se ela inclinasse o seu corpo à frente, era possível que o cavalo ele corresse um pouco mais rápido e o cavaleiro evitasse fazer muito esforço. Então você sempre vai ver em competições de hipismo os atletas mantendo o seu corpo
um pouco para frente, ok? Uma característica particular do hipismo é que homens e mulheres podem competir juntos com as mesmas possibilidades de vitória, diferentemente de outros esportes, em que a performance masculina é superior devido à maior força física. Então aí você já tem um diferencial do hipismo. Não é uma competição simplesmente de homens ou uma competição simplesmente de mulheres. É uma competição de hipismo, onde homens e mulheres podem competir juntos, tá? Porque a gente está sempre falando para você que é uma sintonia, uma integração entre cavaleiro e cavalo. Então, como essa sintonia, não vai ter muita diferença se o que está em cima do cavalo é um homem ou uma mulher, mas sim o que é a integração deles, formando um conjunto perfeito, possibilitando vitórias à frente. Agora a gente vai ver algumas características do hipismo esportivo, que é isso que a gente está falando, não aquele hipismo de lazer, como eu disse anteriormente. O hipismo esportivo consiste em várias provas. Nas Olimpíadas ocorrem os seguintes: adestramento, resultado do ato de ensinar o animal a se comportar de uma forma específica, saltos e concurso completo de equitação, individual e em equipe. Então vocês vejam que o hipismo tem 3 grandes competições, tá? A gente está falando sobre o adestramento, a gente está falando sobre as provas de saltos e a gente está falando sobre o quê? Sobre o concurso completo de equitação, individual e em equipe. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o adestramento. Esse QR Code aí que está aparecendo na tela de vocês, só vocês pegarem o celular, apontar a câmera do celular para ele e automaticamente vocês vai abrir um vídeo onde vai estar mostrando para vocês o que é o adestramento no hipismo esportivo. Nesta prova, o cavaleiro deve executar uma série de movimentos num determinado período de tempo. Os jurados avaliam o competidor com notas de 0 a 10. Então, o que vocês estão observando? Que no adestramento você precisa estar executando determinados movimentos. Só que você não pode ficar lá 20 minutos, 30 minutos executando aquele movimento. Você deve executar o movimento com perfeição e o mais rápido possível. Então, isso vai mostrar o quê? A integração que você tem com o seu cavalo e como que o seu cavalo está domado. Então, por isso que o adestramento também é uma competição muito importante no hipismo esportivo. A gente também tem as competições de saltos, que são muito importantes no hipismo. Ela pode ser praticada de diversas maneiras, mas o objetivo principal é executar variados saltos o mais breve possível, sem derrubá-los. Esse é o principal objetivo. Então você precisa estar executando ele rapidamente, sem estar derrubando, porque se derrubar você vai ter falta, uma penalidade, então automaticamente você vai estar perdendo pontos naquele momento. Inspirada no famoso costume inglês de caça-raposa, a prova foi desenvolvida na segunda metade do século XIX em um espaço delimitado e com obstáculos que reproduzissem os naturais, troncos, barrancos, riachos, entre outros. Muitos consideram o italiano Federico Caprilli o pai da equitação moderna por ter revolucionado os saltos. Para que o cavalo não sofresse com puxadas rédeas ao saltar, ele desenvolveu uma posição em que o cavaleiro pode pular sentado, sem precisar se inclinar para trás. Hoje, esta técnica é adotada em todo o mundo. As competições olímpicas de saltos foram dominadas pelos militares de 1912 a 1952. A hegemonia dos fardados foi quebrada pelo francês Pierre Jonqueres Dorilla, ouro em Helsinki, 1952. O declínio das equipes militares foi seguido pela estreia das mulheres em provas de salto nos Jogos Olímpicos de Estocolmo em 1956. Nos saltos, o cavaleiro deve transpor com seu cavalo de 12 a 15 obstáculos numa pista que mede 700 a 900 metros. O cavaleiro deve fazer 2 vezes o percurso da prova. O vencedor será o cavaleiro que conseguir fazer esse percurso em menos tempo. Então, é importante que vocês tenham em mente que esses obstáculos têm que ser transpostos, eles têm que ser transpostos rapidamente, sem derrubá-los. Então, assim, a ideia é que não caia o obstáculo.
Lembrando, vamos levar para um pouco da história do hipismo. O hipismo está associado ao quê? Lá na Inglaterra, ok? Em Inglaterra, onde as pessoas faziam a caça ao raposo. Então os obstáculos, eles vão lembrar isso, para aquilo que o cavalo fazia o quê? Na hora de fazer a caça à raposa, eles vão ter que passar por vários locais e esses locais vão ter vários obstáculos. Então a gente tem que fazer essa associação e entender esse percurso histórico que a modalidade teve para ser o que é hoje o hipismo, seja um hipismo internacional ou seja um hipismo no Brasil. A gente tem algumas curiosidades importantes no hipismo. Nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, as provas de hipismo tiveram uma atração especial. A princesa Anne, filha da rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Anne teve o pior desempenho entre os integrantes da equipe de saltos do Reino Unido, que terminou em 7º lugar. A competição de saltos é a categoria mais conhecida do hipismo. O mais velho cavaleiro a competir em Jogos Olímpicos de que se tem notícia é o general austríaco Alvok Bongartz. Ele tinha 72 anos quando disputou a prova de adestramento por equipes em Berlim, 1936. Então essas são algumas curiosidades. Vocês veem que até a filha da rainha, ela teve acesso lá aos cavalos, conseguiu conhecer, se integrou com eles, gostou da modalidade e foi escalada para representar o Reino Unido, seu país, nas Olimpíadas. Como o hipismo foi importante para ela naquele momento. Nos Jogos Olímpicos de Helsinki, em 1952, as mulheres competiram ao lado dos homens em equipes mistas. Desde então, passaram gradativamente a disputar outras provas nessas condições. Uma peculiaridade entre os esportes olímpicos: adestramento e as outras modalidades do hipismo são as únicas em que as mulheres e homens competem em igualdade de condições em uma mesma prova. Agora a gente vai falar um pouquinho das regras do hipismo. São regras super básicas, tá, galera? Primeira coisa, é o número de obstáculos que tem uma competição de hipismo. Por exemplo, vai ter lá de 8 a 12 obstáculos no percurso. E esse percurso vai ter de 700 a 900 metros, para as regras que tem numa competição de hipismo. A segunda é que, se você derrubar um dos obstáculos, perde ponto. Se você não seguir a ordem, a sequência que tem, você também está perdendo pontos numa prova de hipismo. Então é importante você entender que essas regras precisam ser respeitadas nas competições esportivas de hipismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto completo de equitação no hipismo. Esse QR Code que está aparecendo na tela vai direcionar vocês para um vídeo onde é uma reportagem com uma equipe que participa de competições esportivas de hipismo e eles vão estar falando como que estar participando de um concurso completo de equitação. O concurso completo de equitação reúne provas de adestramento, cross country e salto. As provas são feitas em 1 ou 3 dias. O cross country é realizado numa área que simula um ambiente natural, sendo que o cavaleiro deve passar por obstáculos naturais, tanques de água e troncos de árvore. Vence o cavaleiro ou a equipe que somar o maior número de pontos negativos, ou seja, errar menos, além de apresentar habilidades durante a equitação, harmonia com o cavalo, obediência, resistência e habilidade. Então vocês vejam que o concurso completo de equitação, o cavaleiro precisa ser completo, assim como o cavalo. Não é simplesmente ser um bom cavalo no salto ou simplesmente ser um bom cavaleiro, por exemplo, no salto. A gente no concurso completo não. O conjunto precisa ser completo. Eles precisam executar diversas provas que vão estar mostrando ali o domínio do cavaleiro sobre o cavalo, assim como o cavalo respondendo aos comandos do cavaleiro. Então, o concurso completo de equitação é uma modalidade realmente completa e possibilita a gente entender essa harmonia que há entre eles dois. Dentro disso, dentro do que eu estou contando para vocês, a gente teve um representante, um cavaleiro muito importante para o hipismo brasileiro, que é o Rodrigo Pessoa. Rodrigo de Paula Pessoa, mais conhecido como Rodrigo Pessoa, é um cavaleiro brasileiro, campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004 e tricampeão mundial de hipismo. É um grande cavaleiro, um cavaleiro que representa o hipismo
internacionalmente, levou o hipismo brasileiro a um patamar que ele não tinha anteriormente. Então é importante a gente conhecer um pouco da história de Rodrigo Pessoa. Se você apontar aí a câmera do celular para esse QR Code, você vai estar conhecendo um pouco mais sobre a história desse atleta brasileiro, cavaleiro e muito importante para o hipismo brasileiro. Para você que quer saber um pouquinho mais sobre o hipismo, esse QR Code que está aparecendo na tela também vai te mostrar aí, vai estar ajudando você a aprofundar mais sobre o hipismo. Vocês seguiram durante a apresentação, durante a nossa aula, observar que o hipismo ele possui 3 grandes modalidades e essas modalidades elas possuem características que as diferenciam. Então você entender profundamente essas modalidades vai levar você a conhecer mais um pouco sobre a modalidade e quem sabe, se você gostar, você ser um praticante de hipismo, procurar algum lugar na sua cidade, no seu bairro, para que você possa estar praticando hipismo ou simplesmente fazer uma aula e saber como quer fazer uma montaria e fazer alguns percursos, por exemplo, durante a natureza ou na natureza e conhecer o cavalo que você pode estar utilizando naquele momento. Então, durante a nossa aula, a gente abordou alguns assuntos. Então, a gente viu a história do hipismo, vimos algumas categorias do hipismo e a gente viu quem era o principal atleta brasileiro dessa modalidade. Se você apontar aí a câmera do celular para esse QR Code, você vai ter acesso aí a essa aula que você acabou de assistir, onde você vai ter acesso ao conteúdo escrito e você vai poder estar estudando, seja em casa, seja quando você estiver no ônibus, quando você estiver num trajeto da escola para casa ou da casa para a escola. Isso vai te possibilitar estar entendendo um pouco mais sobre o hipismo e como que a evolução histórica desse hipismo levou ele ser o que é hoje e como é o hipismo brasileiro e quem é o principal representante do hipismo no Brasil. E então, dentro disso, eu vou deixar um desafio para você. Você aí no seu bairro, você provavelmente deve ter pessoas que utilizam cavalo para alguma coisa. Seja em forma de lazer, se só simplesmente cuida do cavalo, porque são cavalos que eles encontram. Então eu vou deixar um desafio. Se você vê alguém na rua, você vai lá, você vai parar aquela pessoa, você vai dar algumas informações, se ele conhece o hipismo, se ele já ouviu falar sobre o hipismo. Se ele não ouviu, aí você vai explicar. Dentro disso que eu acabei de explicar para você, você vai explicar para ele. E que você está querendo filmar ele, quais são as habilidades que ele tem e quais são os movimentos que aquele cavalo dele pode executar. Então você vai ver ele executando, quando ele acabar de executar o movimento, você vê que está perfeito. Você vai pegar seu celular e vai filmar ele fazendo os movimentos que ele sabe com o cavalo dele. Você vai filmar. Acabou de filmar, você vai postar nas suas redes sociais e não vai esquecer de fazer o quê? Botar a hashtag, nossa hashtag aqui do Projeto Estação Educação, que é hashtag Projeto Estação Educação _Educação Física. Você postando nas redes sociais, automaticamente eu vou saber se você está conseguindo entender um pouco da nossa aula e se elas estão contribuindo no seu dia a dia para você aprender mais sobre as diversas modalidades esportivas que existem no Brasil, que existem no mundo e modalidades que você pode estar fazendo no seu dia a dia, sozinho, individualmente ou com um grupo ou o grupo dos seus amigos. Valeu? Então ficamos para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima aula aqui no Projeto Estação Educação.